Bom dia, meus amigos, sou eu, professor Gessé Cortez, mais uma vez o nosso vídeo de hoje, o vídeo dessa semana, haja vista que semana passada, nós não fizemos a nossa gravação devido ao feriado, o pessoal achou por bem emendar o feriado, tá? E aí, cara, o que acontece? Nós estamos no início da apostila 2, Tô aí todo empolgado aí, tô aqui de camiseta nova, tá vendo aí? Ó. Camiseta do cursinho, ó. Estamos com vocês aí, tá? Colégio referencial, o que é isso, irmão? Então, o que acontece, cara? Na última aula, nós falamos sobre o simbolismo, e eu dei os seus aspectos gerais, no simbolismo. Falei a respeito do simbolismo na Europa, Não poderia deixar de falar de Baudelaire, não poderia deixar de falar de Mallarmé. Tá, mas só que daí o que acontece? Eu concluí que eu falei pouco, cara, do Cruz e Souza, tá? Falei dos seus aspectos gerais, da sua biografia, etc. Mas, contudo, também eu acho que é um dever meu, como professor, tá muito antenado, em tudo que acontece, cara? E eu não preciso te falar, eu não preciso te lembrar que as manifestações em decorrência do falecimento lá do George Floyd nos Estados Unidos, manifestações essas que cobriram o globo, cara, cobriram o globo, tá? Então elas foram da Inglaterra à Austrália, E aqui também teve uma tentativa, tal, mas aí eu acho que daí foi meio que confundida, meio que apropriada também, Alguém apropriou-se dessas manifestações aí misturaram manifestações contra o presidente, manifestações de torcida organizada, um negócio meio misturado. Contudo, nos Estados Unidos, isso deu a sua... reverberou de uma forma que normalmente isso acontece também lá, Mais de uma vez isso aconteceu, eu digo a maneira como se reverbera as manifestações em prol, contra o abuso dos policiais, ou contra o abuso das autoridades, ou contra o racismo como um todo, E no sul do país, sobretudo Santa Catarina, existe um trabalho muito bem feito, um trabalho ferrenho, a respeito desse tema, a respeito do preconceito. E para basear muito desses trabalhos, evoca-se Cruz e Souza. Então, cara, eu quis fazer essa aula rapidinho, tá? Por quê? Porque eu não posso deixar passar esse tema, tá? Então é algo muito vívido, é algo muito contemporâneo. E nós encontramos essa contemporaneidade em Cruz e Souza. Então eu intitulei a aula de A Negritude em Cruz e Souza e seus aspectos contemporâneos, tá? E aí eu me apropriei, claro, de alguns trabalhos, tá? E aí a gente vai experimentar algumas dessas poesias de Cruz e Souza e algum desses comentários que giram em torno, desse Brasil, desse lado desse Brasil preconceituoso, que alguns querem denunciar, que alguns denunciam, e que Cruz e Souza já denunciava há muitos anos, tá? Por exemplo, eu começo assim, com o seguinte subtítulo: Sinestesias visuais, tá? O negro e a negritude no Brasil. São alguns dos seus primeiros poemas da década de 80, tá? E refletem de uma maneira geral sobre o abolicionismo que estava então em voga. Então, estava se vivendo, a época de abolir-se a escravatura no Brasil. Os poemas nada inovam sobre a percepção da condição dos negros africanos e afrodescendentes, mas servem como um sinal àqueles que procuram ver na obra de Cruz e Souza um alinhamento à condição do negro no Brasil. Então aqui, vamos experimentar aqui um fragmento aqui. Mas, embora, meus senhores, se festeja a liberdade, a gentil fraternidade não raiou de todo não.
e a pátria dos Andradas, dos Abreu, Gonçalves Dias, ainda vê nuvens sombrias, vê o céu fatal, vulcão. Então, Cruz e Souza aqui nesses seus versos, né, falando a respeito daquilo que está em moda, né, que é a abolição da escravatura, que se festeja a liberdade, a gentil fraternidade, mas não raiou de todo não. Por quê? Porque ele, como negro, percebia, né, cara, né, ainda o preconceito. Imagina, cara, final de 1800, começo de 1900, como é que isso não era ferrenho, né? Bom, desses textos, os mais significativos, no caso o mais significativo é Grito de Guerra, dedicado aos senhores que libertam escravos. Utilizando-se de uma linguagem combativa, o poeta propõe que o movimento da abolição deveria pôr, lado a lado, todas as raças que receberiam uma mesma luz em seus corações, né? Então, notem aqui o segundo fragmento aqui do Cruz e Souza. Vamos, são horas de rasgar das frontes os véus sangrentos das fatais desgraças e encher na luz dos vastos horizontes todos os tristes corações das raças. Neste caso aqui, Cruz e Souza, né, ele faz um apanhado, né, dizendo que não pode haver diferença entre raças, né, mas ele, a despeito de ser negro, sempre percebeu, claro, e sempre viveu isso, sempre foi muito vívido a ele, né? Estes primeiros textos mais tímidos, que tratam da temática abolicionista, podem ser completados por outros que investem numa leitura crítica da realidade social sobre o escravo e o negro em geral. São textos mais densos e que utilizam uma linguagem de denúncia, tá? Procurando registrar a violência e os horrores a que eram submetidas as pessoas dessa condição. Procuram retratar a condição de vida a que eram submetidos as vítimas do preconceito e, em algumas passagens, apontar as soluções para o caminho da igualdade. No poema intitulado Da Senzala, o título é bem sugestivo, Cruz e Souza explica que lá dentro o crime é rei e o negro perde sua alma e passa a alimentar o ódio. O quadro é desolador. Dá uma olhada aqui, o fragmento aqui da colega. De dentro da senzala escura e lamacenta, aonde o infeliz de lágrimas em fel de ódio se alimenta, tornando-se meretriz a alma que ele tinha, né? Então todo o ódio, né, carregado por trás dessa vida de escravidão, dessa vida de segregação, né? Bom, aí vamos citar agora o poema Dilema. Essa situação poderia ser resolvida pela justiça. O dia da razão, da luz e do direito, solene trilogia, né? Falando do dia da abolição, né? E o fim da escravatura batendo o preconceito, poderiam trazer um poder novo, onde então seremos povo. Interessante, né? Quem já cantava isso também, né? Trazendo um pouquinho mais para cá, era Gilberto Gil, né? Também um outro negro, né? Ele cantava a respeito não sei se você já ouviu essa música. Ele cantava dizendo que ele não entendia por que o Brasil era pátria, porque pátria é pai, e a gente dizia que pátria deriva da palavra pai, né? E a gente dizia que a pátria era mãe gentil, então algo meio incongruente, porque ela deveria ser mátria e não pátria, né? Mas ele brinca, né? Ele diz que ele não quer pátria, ele não quer mátria, ele quer frátria, quer dizer, ele quer um país de irmãos, né? Então Cruz e Souza evoca a hora em que seremos irmãos, são trechos dele, né? OC é uma abreviatura para obra completa, tá? Porque foram 3 livros e depois alguns livros póstumos, né? Inclusive agora saindo um lá em Santa Catarina, falando a respeito dessa poética do Cruz e Souza. Então, eles compilaram tudo num só para ficar mais fácil, tá? Então, OC é obras completas, tá bom? Página 226, palavras do próprio Cruz e Souza. Mas é no poema Escravocratas que podemos encontrar, entre belas aliterações, uma visão mais intensa do processo de angústia e de dilaceração que o poeta vivia e que depois retrataria intensamente em outros textos de poesia em prosa. Visualiza-se toda a raiva produzida pelo convívio com o preconceito
e com a estigmatização de uma raça como sendo inferior, atuando constantemente no cotidiano de sua época. Eram os escravos marcados no corpo, os escravocratas que impunham sua presença violenta no dia a dia, os olhares diferenciadores, enfim, a opressão presente na diferenciação social e nos privilégios entre os direitos humanos ditos, né? Assim descreve Cruz e Souza sobre os escravocratas. Vamos tentar aqui um breve fragmento. Diz lá: eu rio-me de vós e cravo-vos as setas ardentes do olhar, né, o jeito como ele olhava, né, formando uma vergasta dos raios mil do sol, das iras dos poetas, e vibro-vos a espinha, enquanto o grande basta, o basta gigantesco, imenso, extraordinário, o enquanto grande basta, né, no caso a abolição, da branca consciência, o rútilo sacrário no tímpano do ouvido, audaz não me soar. Que som é esse, cara? Ele fala do grande basta, mas que som é esse que ele quer ouvir? Notem esse elemento que ele evoca, né? Que evoca o som. Eu rio-me de vós e cravo-vos as setas. Notem que isso é feito com a literação também, para dar um reforço, né? Ardentes no olhar, formando uma vergasta dos raios mil do sol, das iras dos poetas. Quer dizer, e vibro-vos a espinha, enquanto o grande basta, o basta gigantesco, imenso, extraordinário. Vê, é um brado. Ele está evocando um brado, tá? Da branca consciência. Interessante, né? Que esses dias, refazendo a leitura de vários poemas de Cruz e Souza, encontrei também vários artigos, né? Teve um muito interessante, né? Que o nosso pesquisador contou as vezes que Cruz e Souza evoca a palavra branco, a palavra brancura, a palavra alvo, né? E foi, assim, no mínimo curioso, né? Porque ele evoca demais, por isso é chamado, né, o poeta do branco, né? Cruz e Souza, a despeito de ser negro, é claro, num forte reflexo, né, desse contraponto, né, desse preconceito, ele evoca demais o branco. Então, da branca consciência, o rútilo sacrário, do tímpano do ouvido, audaz não me soar. E aí eu tenho, né, o que completa a parte poética. Notem também as hipérboles, né? Eu quero um rude verso altivo adamastórico, lembra? É por causa do gigante Adamastor. Então ele evoca, né, Adamastório. Por quê? Porque nos Lusíadas ele é um gigante enorme, ele é algo grande. Então ele quer algo grande, ele quer algo vermelho, tá? Verso altivo adamastórico é um verso vermelho, é um verso colossal. Destrépito gongórico. Gongórico é porque é a respeito de Gôngora, né? A respeito do barroco, né? Então talvez o momento, né, em que os poetas foram mais prolíficos, né, no que diz respeito às figuras de linguagem, durante o período barroco. Então ele quer um verso gongórico, né? O barroco com todos os seus exageros, com todas as suas hipérboles, né? Aí ele fecha, inclusive na aliteração: castrar-vos como um touro, ouvindo-vos urrar. Então ele quer castrar os caras. Então ele fala de castração, ele fala de castigo, né? Não preciso te contar, né, cara, que talvez a punição mais horrenda para um homem, né, seja a castração, né? Uma vez assisti um filme, cara, sensacional, sabe? E os casais estavam conversando à mesa. Eu vou lembrar que filme que é, cara. E aí, cara, as mulheres, né, porque elas eram enfermeiras, umas eram, né, outras não. E aí elas falando a respeito, né, do egoísmo do homem e tal, né? Eu achei interessantíssimo, né, porque elas contando que quando tem um acidente de carro, por exemplo, e tal, e aí tá lá a mulher, a primeira coisa que ela pergunta dos filhos, pergunta do marido, quando ela acorda, assim, a primeira coisa que ela pergunta, né?
E eles rindo, né, dizendo que o homem, quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é levar a mão à genitália, né? Por quê? Né, elas evidenciando esse egoísmo, né, masculino, né? Depois ele pergunta como é que tá. Primeiro ele quer ver se ele tá bem, entendeu? Se ele ainda tá inteiro, né? Então aqui o Cruz e Souza faz uma reflexão a respeito disso, né? Qual que é o maior castigo para um, qual que é o maior castigo que eu possa pensar para um homem, né? Alguém, né, que escravizou, alguém que é preconceituoso, né? Eu vou castrar-vos como um touro, ouvindo-vos urrar. Era esse grito que ele quer ouvir. Esse é o grito do grande basta, né? É assim que ele pensa. É um elemento que daí veja, eu não quero justificar, pelo amor de Deus, eu acho que toda manifestação de violência ela tem que ser repensada, né? É duro você ouvir falar disso de um ex-militar, né, cara? Porque, querendo ou não, o exército crê em violência, né? Então é meio complicado, né, você ouvir isso de um camarada que foi segurança, que foi criado em bairro, né, cara? A gente ali, né, na pancadaria, mas a melhor solução é diálogo, né, cara? Mas de uma certa forma você consegue ver esse reflexo nas ruas norte-americanas. Então olha só, qual que é o desejo desse poeta? Eu quero castrar-vos como um touro, vindo-vos urrar. E aí a gente começa a ver, né, o pessoal lá em manifestação, e aí dá confronto pela polícia, e daí dá pancadaria. Então, mas que é isso, né, cara? Talvez seja esse grito desse basta, entende? É uma vontade de ouvir o grito do basta. Chega, cara. Chega de preconceito. Chega daquele preconceito pequenininho também. Aquele quando eu entro na loja. É difícil falar isso, cara, mas isso acontece também com o professor Gessé, por exemplo, o fato de ser índio, entende? Então, quantas e quantas vezes, né, já não fui apresentado, mas você é índio? Sim, eu sou um professor, e um professor índio, não é? Quantas e quantas vezes eu entrei numa loja, né, e os vendedores ficaram se empurrando para ver quem que ia me atender, né? Talvez achando que eu não tivesse dinheiro, talvez achando que eu estivesse enrolando, talvez achando que eu fosse roubar a loja. Entendeu? Quantas vezes já não fui seguido em loja, né? E assim por diante, né? Esse preconceito pequenininho, mais velado, né? Então o poeta, ele quer um basta, né? Inclusive, por que não dizer desse pequenininho que estão nos olhares das pessoas, que estão nos olhares de canto das pessoas, no olhar de superioridade das pessoas, não é? Cara, é algo pra gente pensar. Cruz e Souza reverbera, cara, do final de 1800 até as manifestações a respeito da morte de George Floyd, né? Muito bem, sensacional. Tá, continua aqui comigo aqui. Outros poemas também se referem a essa temática. Porém, é num texto mais maduro da sua última obra, Evocações, publicada um ano depois de sua morte, em 1898, intitulada Dor Negra, que podemos encontrar esse tema em toda a sua profundidade. São as sensações mais íntimas que aquele vitimizado pelo preconceito sofria, vivenciava e, como que sufocado, engasgado com falta de ar, tá? Não tinha como expressá-lo racionalmente. Esta era, para Cruz e Souza, uma função que a linguagem poética poderia realizar, traçando a partir das sensações e correspondências dos sentidos, contornos e sonoridades dessa angústia, e a prosa poética aqui funciona como um estilo mais próprio da confissão interior, tornando mais dramática, intensa, desesperada a sua denúncia, né? Lembra a literatura como uma tentativa desesperada de dizer o quê? Dizer o indizível. Vamos experimentar essa prosa poética? Diz assim: sanguinolento e negro, de lavas e de trevas, de torturas e de lágrimas, como estandarte mítico do inferno, de signo de brasão de fogo e de digno de abutre de ferro. Que existir é esse que as pedras rejeitam e pelo qual até mesmo as próprias estrelas choram em vão milenarmente,
dor inconcebível, dor que tanto ser dor perdeu já a visão, o entendimento de um ser, o que canta Requiem eterno e soluça e ulula, grita e ri risadas bufas e mortais do teu sangue, cálice sinistro dos calvários do teu corpo, e a miséria humana acorrentando-te a grilhões e metendo-te ferros em brasa pelo ventre, esmagando-te com o duro coturno egoístico das civilizações, no nome falso e mascarado de uma ridícula e rota liberdade, metendo-se ferro em brasa pela boca e metendo-te ferros em brasa pelos olhos, e dançando e saltando macabramente sobre o lado argiloso dos cemitérios do teu sonho, né? Então aqui ele fecha o verso, né, falando a respeito do sonho e como que o preconceito mata o sonho, como que essas violências durante todos esses anos mataram o quê? Mataram o sonho, cara. São versos muito rubros, são versos muito ardentes, né, numa tentativa desesperada de tentar dizer para nós qual que é esse sofrimento, né, cara? E notem, nós estamos falando da virada de 1800 para 1900 e nós presenciamos nas ruas, né, com as manifestações, talvez, né, o manifestar, né, ficou repetitivo, mas vou falar assim mesmo, tá? O manifestar dessa dor, né? Então essa dor aflora, né? Aí aflora-se em manifestações, e aí essas manifestações acabam ficando violentas e a gente, né, só faz julgar, né? A gente só faz, pra que isso, né? Bom, a aula é um pouquinho pra gente pensar a respeito, tá bom? Muito bem. Agora, essa daqui eu achei muito forte, cara. Dá uma olhada nisso daqui, porque na hora que você mata a esperança, você mata qualquer perspectiva, tá? Então me acompanha aqui. Deixa eu dar uma cuidada no tempo aqui, porque senão desgrunguela tudo. Aí, ó, já 20 minutos. Eu vou empolgando na coisa aqui, mas tá bom então. Quer ver? Me acompanha aqui. Diz lá. As temáticas tratadas nos poemas Meu Filho e Litânia dos Pobres, tá? Ampliam a compreensão e as possibilidades interpretativas sobre o que significava ser negro, africano ou afrodescendência, sobre a êxtase do preconceito racial, cientificamente comprovado. Por que cientificamente? Vamos dar uma olhada? No primeiro poema, o poeta procura simbolizar como um pai negro se via diante do berço do seu filho. Numa narrativa apreensiva e angustiante, o pai antevê o futuro dessa criança, projetando-lhe amarguras. Esse sentimento profundo, entrelaçado com o amor paterno, é trabalhado de forma dilacerante pela poesia que, nas suas metáforas, revela uma condição de sensibilidade dos africanos e afrodescendentes daquela época. Estes, subjugados e esmagados pelo preconceito de cor que a ciência testava, viam-se como os culpados por transmitir essa dor, esse estigma para seus descendentes. É duro isso aqui, hein, cara? Doído, cara. Cruz de Souza inicia a poesia com a imagem da criança dormindo, calmo no berço, sendo embalado pela voz do vento, frágil e pequenino. Essas são frases dele, tá? Cruz de Souza, obras completas. Mas a alma do pai que espia a criança fica presa, soluça, pois sabe de um segredo fatal. Qual que é o segredo que o pai sabe? Minha alma se debate e vai gemendo aflita no fundo turbilhão de grandes ânsias mudas, que esse tão pobre ser de ternura infinita mais tarde irá tragar os venenos de Judas, né? Então a traição, né? A traição da própria humanidade, da própria sociedade, né? Que vai segregar, né? Que vai rotular e vai dizer o negro não, olha negro, não é? Muito bem, excelente. Agora, então, pergunte-se para que serve então, né, o pai oferecer as carícias e beijos? De que vale tudo isso? O amor dos pais, o afeto profundo, tudo será em vão, pois o destino da criança está definido, o de mais tarde errar por tremendais espinhos, tá?
Então ele vai andar por espinhos, palavras do Cruz de Souza. Novamente o poeta identifica e caracteriza a dor da condição negra, revelando como as teorias raciais atingiram profundamente o processo de construção da identidade dos indivíduos africanos e afrodescendentes desde sua divulgação em meados do século XIX. Tá? A gente já está falando aí de determinismo e estamos falando de evolucionismo. Tá? Essas pessoas que construíram a sua subjetividade numa sociedade racista, onde o estigma da cor, da pele hierarquizava-os, viam sua existência dividida por sentimentos ambíguos, como que amputados por uma culpa que lhes era pré-atribuída. Interessante, né? Você já nasce com uma peja, né? Olha como Cruz de Souza vai refletir isso aí. Ah, vida, 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 incendiada tragédia, transfigurado horror, sonho transfigurado, macabras contorções de lúgubre comédia, que um cérebro de poucas houvesse imaginado, um cérebro de louco, que um cérebro de louco houvesse imaginado. Vendo no berço assim, sinto muda agonia, um misto de ansiedade, um misto de tortura. Subo e pairo dos céus na estrelada harmonia, e desço e entro no inferno, a furna hórrida escura. A furna hórrida escura. Tá? Esses são os versos de Cruz de Souza. E aí, no poema Litânia dos Pobres, encontramos Cruz de Souza se solidarizando com os excluídos. É como se chegasse a uma determinada maturidade, né? Por quê? Porque aquilo que acontece com o negro acontece com a sociedade como um todo, né? Os excluídos, né? De uma maneira geral, para além do estigma da cor, né? Aí vai para o estigma de ser pobre, né? O estigma de ser de bairro. Eu que vivi isso muito, né, cara? O fato de ter sido criado num bairro pobre, né, cara? O poema inicia relatando as amarguras, tristezas e mazelas a que estão submetidos, ao mesmo tempo em que constrói a imagem pela qual são comumente vistos essas pessoas, né? Porém, em dado momento, o poeta fica, aqui ficou mal digitado aqui, o poeta fica naquilo que estaria por trás das aparências, numa essência comum e potencial da humanidade, indiscriminadamente. Vamos tentar? Olha só como é que ele fala dos excluídos. Tá? Os miseráveis, os rotos, são as flores dos esgotos, faróis à noite apagados, por ventos desesperados, ó pobres de ocultas chagas, lá da mais longínquas plagas, parece que em vós há sonho, e o vosso bando é risonho, que através das rotas vestes trazeis delícias celestes, que vestes a pompa ardente do velho sonho dolente, que por entre as tertores sois uns belos sonhadores. Sois uns belos sonhadores, né? Então, Cruz de Souza, aí no caso, né, se compadecendo dos excluídos como um todo, né, com essas ocultas chagas. Que chagas seriam essas, né? Fazendo menção, né, antigamente, né, quando se excluíam os leprosos, né? Então os leprosos ficavam, né, quando o leproso vinha entrando na cidade, alguém tinha que vir na frente gritando, né, leproso, leproso. Parece que a gente tem isso agora em ocultas chagas, né? São os leprosos da sociedade, né? Então a pessoa vai chegando, as pessoas vão se afastando e tal. Mas é isso aí. Bom, espero ter, com alguns desses poemas, tá? Algumas dessas linhas de Cruz de Souza, fazer a gente refletir a respeito de tudo isso, né, que a gente ouve na TV, de tudo isso que anda acontecendo no globo, tá? Como um todo, tá bom? Mas ficaria legal, ficaria melhor se fechássemos com alguns exercícios. Vamos tentar? Faz comigo aqui, ó. Primeiro, esse exercício do Ita aqui, tá? Ele vai evocar um fragmento de Cruz de Souza, Cristais, tá? Diz assim:
mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava. Na dolência velada das sonatas, como um perfume a todo perfumava, era um som feito luz, eram volatas em lânguidas espiral que iluminava brancas sonoridades de cascatas, tanta harmonia melancolizava, né? Você pode ver aí a sinestesia, você pode ver aí também a aliteração, né? São elementos presentes nessa poética simbolista. Assinale a alternativa que reúne as características simbolistas presentes no texto, né? Isso mesmo, seria necessariamente a letra A. Por quê? Porque é um som feito de luz, então elemento sinestesia, tá? A aliteração também, na evocação, né, dessa repetição desses sons vocálicos, né, desses sons consonantais. E, claro, a sugestão, tá? Então, como grande característica desse simbolismo, o elemento sugestivo. Essa foi uma questão do item. A clareza na letra B, nem tanto, né? Por quê? Porque o poema é subjetivo e aí ele fecha a letra B falando de objetividade. Não, ele não é objetivo, ele é subjetivo, tá? Letra C, ele fala de aliteração, mas fala de objetividade. Então, ele quebra a questão na letra C. Na letra D, perfeição formal, sim, né? Mas a clareza não, ele é subjetivo, ele é um tom de sugestão, tá? E sim, tem sinestesia. Perfeição formal, mas não tem objetividade. Então o ITA, né, como um concurso militar, muito objetivo nas suas questões, né? Tudo bem? Agora, professor Gessé, não dá ponto sem nó, tá? Por quê? Porque esse tema da negritude ele já foi explorado pelo Enem, tá? Consta lá no Enem de 2014 essa questão. Primeiro, o verso, tá? Que é um verso bem interessante. Lê comigo aqui, vida obscura. O que é uma vida obscura? Ninguém sentiu o teu espaço obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. É um ser humilde entre os humildes seres. Se alguém tiver um exemplo melhor de hipérbole, pode me dar, tá? Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado tanto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Notem, não pode confundir, tá? Quem está embriagado nos prazeres é o mundo, embriagado tanto de prazeres. O mundo para ti foi negro e duro. Então o mundo ele tem prazeres mil, mas o mundo para esse ser foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa, a trágico deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sofrimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo, mas eu que sempre te segui os passos, sei que a cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Ô louco, né? Quem que é a vida obscura? De quem que ele está falando? Cara, está falando da vida do negro, né? Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz de Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em, olha só, notem, a questão é complicada, tá? Por quê? Porque ele fala na letra A de sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. O que é um sofrimento tácito? A palavra tácito, né? Ela vem do latim e significava aquilo que cala, tá? Então aquilo que não responde, tácito silencioso, tá? Então falta de som. Então neste caso aqui ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, né? Então ninguém viu, ninguém ouviu, tá? Ninguém te viu o sofrimento inquieto, magoado, oculto. Então ali, né? O que acontece? Aí a gente julga, né? Os caras vão pra rua, tal, falando de preconceito, tal, tá? Mas e o sofrimento tácito, o sofrimento no silêncio, né, cara?
Bom, aí ele vem na letra B. Tendência latente ao vício como resposta de isolamento social, não tem nada a ver. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. Olha só, como todo o Enem, né, tem uma assim que chega perto. Né? Frustração amorosa canalizada pelas atividades. Não tem nada a ver. Vocação religiosa também não tem nada a ver. Tá? O correto neste caso aqui é a letra A para esse Enem, tá bom? Então, muito atento, né, a tudo isso que anda acontecendo e esse representante, né, dessa voz, né, desse preconceito durante esses anos todos, desde 1800 até reverberando até os nossos dias, né? Acho que eu tenho uma última aqui, quer ver? Sobre a poesia de Cruz e Souza é correto afirmar apenas, tá? Vamos ver? Sua poesia dentro do movimento parnasiano, não, já ferrou, tá? Já ferrou tudo aqui. Representa um momento de descontração e investigação. Nela verifica-se 3 fases, a fase romântica, a fase parnasiana e a fase pré-simbolista. Na verdade, cara, nós estamos falando aqui de Raimundo Correia, tá? Então você que gosta de estudar, que é uma boa característica de Raimundo Correia, um poeta sim parnasiano, mas também que tem, né, os seus reflexos, né, tanto romântico quanto parnasiano e quanto simbolista, tá? Pré-simbolista no caso, né? Letra B. O poeta equilibrou a dimensão social com a dimensão coletiva, ilustrando por meio desse preconceito o comportamento, né, característico da segunda geração romântica. Ele fala de preconceito, mas fala de segunda geração romântica. Então não pode ser Cruz de Souza, cara. Então neste caso aqui ele está falando de Castro Alves, tá? O poeta, né, que escrevia a respeito também do negro, né? Muito bem, excelente. Vamos ver para a letra C. O desejo de fugir da realidade, de transcender a matéria e integrar-se espiritualmente no cosmos. Posturas verificadas em sua poesia originam-se do sentimento de opressão produzido pelo capitalismo e também do drama racial e pessoal que o autor vivia. Ótimo, isso sim, estamos falando de Cruz e Souza, tá? É a resposta correta, a letra C. Letra D. Fortemente o poeta revela influências árcades e renascentistas, sem, contudo, cair no formalismo parnasiano. Embora preferisse o verso decassílabo, Cruz e Souza explorou outras métricas, particularmente a redondilha maior. Não, a gente não está falando de Cruz e Souza. Na verdade, nós estamos falando de Afonso dos Guimarães, tá? Então, aqui você que gosta de estudar, guarda contigo aí algumas características do Afonso Guimarães. Meus amigos, eu espero que você tenha gostado. Refleti bastante essa semana do que seria a minha aula, né? E não poderia, já que falávamos a respeito do simbolismo, evocar esse poeta, né, que teve a sua participação muito forte, muito ferrenha, né, no que diz respeito ao preconceito que ele sentiu na carne, né? Então, chamado de poeta do branco, poeta dos negros, né? Então, fica aqui você com essas reflexões, com esses poucos versos de Cruz e Souza, tá bom? A apostila, meus amigos, ela já está no ref, tá? Então, notem aqui a apostila, tá? Apostila módulo 2, tá? E aí, eu coloquei menos exercícios no afã de tentar resolver, porque o que acabou acontecendo? Eu coloquei vários exercícios, deixava para vocês fazerem, claro, vocês treinavam, mas eu corrigia pouco, né? Então, eu espero, né, corrigir mais exercícios da apostila. Então, ainda vou te dar esse tempo, tá? Para você pegar a sua apostila, se você ainda não pegou, tá bom? E a partir da próxima aula eu já abro fazendo a correção, aí se Deus quiser quero falar a respeito do pré-modernismo já, tá bom? Já parece que estamos ensaiando um retorno, né? Se Deus assim nos permitir, tá bom? Já estamos ensaiando um retorno, tá? Provavelmente aí para julho, vamos aguardar ainda não é definitivo, mas estamos ensaiando isso, tá bom? E aí, quem sabe a gente já possa falar aí vários dessas obras que são obras pré-modernistas, né? Só o Lima Barreto parece que foi evocado 3 vezes, né? Ah, tá. E para minha live da semana que vem, ou melhor, minha live no caso, né, de agora a pouco, você está assistindo esse vídeo supostamente agora às 9 horas, vai dar um tempinho agora para você descansar. Às 10 horas, aí eu falo a respeito, né, do Lígia Fagundes Telles,
no O Último Baile Verde, né? Porque como ela é uma autora contemporânea, né? Então até a gente chegar aos contemporâneos, eu já falei de dois irmãos na última aula, vou falar de Lígia Fagundes Telles nessa sexta-feira, tá? Você já tem o resumo em mãos, tá bom? Então agora é só fazer aquela leitura e tal, e agora às 10 horas a minha aula sobre Lígia Fagundes Telles, tá bom? Um abraço, meus amigos, e até daqui a pouquinho.